Governo vai pagar Pix de R$ 5.100 para as vítimas das chuvas. E você vai ver também. Rio Grande do Sul convoca bombeiros e policiais aposentados para trabalhar nos resgates. Em apenas 2 horas, Petrobras perde 35 bilhões de reais em valor de mercado. Primeiro-ministro eslovaco está em estado crítico após ser vítima de atentado. E ainda, nova pesquisa mostra quais são as maiores torcidas do Brasil. Lista teve mudanças. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E nesta quarta-feira, o presidente Lula visitou a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e anunciou medidas para as vítimas do maior desastre climático da história do estado. Uma das medidas é a criação do Vale Reconstrução, um auxílio financeiro para quem teve perdas por causa das enchentes. Durante a reunião realizada no auditório da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, o presidente anunciou o pagamento de um benefício de R$ 5.100 para as famílias vítimas da enchente. Batizado de Vale Reconstrução, o auxílio financeiro será pago para quem sofreu perdas nas inundações, atestadas pela Defesa Civil de cada município. O dinheiro será depositado via Pix na Caixa Econômica Federal e a estimativa do governo é que 200 mil famílias sejam contempladas, chegando a um repasse de 1,2 bilhão de reais. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, também anunciou a suspensão por 6 meses do pagamento do financiamento aos mutuários do Minha Casa Minha Vida, além da entrega gratuita de uma nova residência para quem perdeu o próprio imóvel e se encaixa nas 2 primeiras faixas do programa. Além disso, os trabalhadores das cidades atingidas que estejam em estado de emergência ou de calamidade poderão sacar até R$ 6.220 das contas ativas do FGTS, mesmo por aqueles que tenham feito saque recente dentro de 12 meses. Outra medida anunciada é a criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que será liderado pelo gaúcho Paulo Pimenta, que até então era titular da pasta de comunicação social. Durante o anúncio das medidas, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que não faltam medicamentos e vacinas e reclamou de informações falsas sobre o tema. A ministra afirmou que serão distribuídas 1.200.000 doses de vacinas no estado. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que terá uma reunião nesta quinta-feira com bancos públicos para discutir formas de apoiar a manutenção de empregos nas empresas afetadas pela catástrofe. O resgate das vítimas das enchentes no estado gaúcho continua. E para reforçar esse trabalho, o governo convocou hoje bombeiros e policiais civis aposentados. O governo do Rio Grande do Sul abriu inscrições para convocar policiais civis e bombeiros aposentados para ajudarem nos resgates nas enchentes do Rio Grande do Sul. Serão 260 vagas para policiais civis com menos de 75 anos de idade e 100 para os bombeiros, com até 58 anos e se aposentaram no máximo há 5 anos. O último balanço divulgado pelo governo informa que o número de desalojados passa de 500 mil. Mais de 2 milhões de pessoas estão desabrigadas em 449 municípios, o que representa 90% do estado. Cada vez mais pessoas são acolhidas nos abrigos, que já registram mais de 80 mil pessoas. O nível do rio Guaíba passa dos 5 metros. A previsão para os próximos dias é de mais chuvas e de queda na temperatura, que podem chegar até 0 grau. A previsão de geada... E o governo federal autorizou a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. O objetivo é evitar a falta do alimento e também o aumento do preço.
por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, que responde, aliás, por 70% da produção nacional do grão. A ideia do governo é conceder, em média, R$ 5,00 de subsídio para que o preço do arroz nas gôndolas fique na margem de R$ 20,00. Os produtos serão importados de países do Mercosul e direcionados a pequenos comércios nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. O Planalto já publicou uma medida provisória para autorizar a compra até 1 milhão de toneladas de arroz para repor os estoques públicos, após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de cerca de 70% do cereal no país. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram a logística do transporte de produtos agrícolas. Além disso, uma parte dos insumos, que já havia sido colhido das lavouras, se perdeu devido aos armazéns que ficaram alagados. O objetivo do governo com a importação é evitar um aumento do valor do arroz para o consumidor final. E olha só, ainda sobre esse assunto, os supermercados de Niterói já estão limitando a compra do arroz. A medida foi adotada, segundo os responsáveis, para evitar injustiça social e também o aumento do preço por conta da grande procura. A Covid nos fez conhecer de perto a escassez nas prateleiras dos supermercados. Agora, com as notícias sobre o Rio Grande do Sul, moradores de Niterói decidem comprar o maior número possível de arroz, o que fez com que os estabelecimentos limitassem a compra por pessoa, alegando uma possível injustiça social. Os supermercados de Niterói, na região metropolitana do Rio, estão restringindo a compra de arroz por clientes. Os estabelecimentos do Fonseca, Zona Norte e Centro de Niterói possuem cartazes, onde informam que cada pessoa pode levar até 10 quilos do produto. Em Icaraí, na zona sul da cidade, o feijão também está com restrição de 3 quilos por CPF. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, sendo responsável por 70% da produção do mercado interno. A Associação de Supermercados da América, ALAS, e a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a ACERJ, afirmam que não há necessidade da população procurar estocar arroz e explicar que as primeiras limitações nas prateleiras têm caráter preventivo. A intenção é evitar a injustiça social. Cerca de 83% da população da última safra de arroz na região atingida pelas fortes chuvas foi colhida. O desafio maior é passar os caminhões nas vias e estradas alagadas e danificadas. Moradores relataram que não estão se sentindo seguros, mesmo ouvindo o presidente da República falar que não vai faltar arroz. A desconfiança é que a qualquer momento tudo pode mudar. Passar pela mesma situação que viveram durante a pandemia traz medo. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, em caso de necessidade, o país pode importar arroz para que os preços se mantenham acessíveis. Em apenas 2 horas, a Petrobras perdeu mais de 35 bilhões de reais em valor de mercado nesta quarta-feira. A desvalorização aconteceu após o anúncio da demissão do presidente da estatal, Jean Paul Prats. O valor de mercado da Petrobras caiu para 507 bilhões de reais, o que significou uma redução de 35 bilhões e 300 milhões de reais. A queda ocorreu entre a abertura da Bolsa Brasileira, às 10 horas da manhã, até o meio-dia desta quarta-feira. A quantia foi calculada pelo analista Einar Rivero, da Elo Zaita Consultoria. Ainda de acordo com o levantamento em 2024, o pico do valor de mercado da companhia foi alcançado em 19 de fevereiro, quando atingiu 566 bilhões e 900 milhões de reais. O valor de mercado de uma empresa é calculado multiplicando-se o preço da ação pelo número total de ações em circulação. O desligamento de Jean Paul Prats da presidência da estatal foi feito pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de terça-feira e acontece pouco tempo depois das polêmicas sobre a distribuição de dividendos da companhia. Engenheira e servidora de carreira Magda Chambriardi deve ser a nova presidente da Petrobras. A indicação foi oficializada logo após a demissão de Prats. E sobre esse assunto que interessa para todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado de hoje é o economista César Bergo. Boa noite, César. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um grande prazer tê-lo aqui no Jornal das 18h30. Também é um grande prazer estar com vocês aí, Kleber. Estou à disposição.
E olha só, César, pelos números, parece que o mercado não reagiu bem a essa troca na presidência da Petrobras. Qual é a análise que você faz sobre os impactos dessa mudança? Olha, há cerca de 60 dias nós tivemos um embate aí com relação aos dividendos da Petrobras e, inclusive, uma reunião aqui em Brasília do ministro tanto da Casa Civil como das Minas e Energias, com o presidente da Petrobras e mais o presidente da República. Parecia que as coisas estavam mais acalmadas, né? Mas ontem, na calada da noite, né, enquanto todos nós estávamos pensando nas enchentes do Rio Grande do Sul, houve o anúncio da saída e da demissão do presidente da Petrobras, que não foi amigável, porque ele também saiu falando as coisas, dizendo que ele não gostou de ser demitido, até ele colocou pontuando isso. Agora, do aspecto econômico e societário, é de fato preocupante, porque envolve a governança corporativa da maior empresa da América Latina e talvez uma das maiores empresas do mundo, né? E muitas vezes essas trocas de presidente não são boas, como já aconteceu, a Petrobras é o 6º presidente em menos de 2 anos, né? Então isso acaba impactando todos os negócios da empresa, os investimentos, e me parece que, de fato, esse impacto, como nós vimos aí, cerca de perda de 35 bilhões nos valores de mercado da empresa, não é só o pior prejuízo. Existe a questão das expectativas, né? As pessoas não começam a não acreditar mais na Petrobras, né? A desconfiar da ingerência política nos negócios da Petrobras, como tivemos há alguns anos atrás, quem não lembra do Petrolão. Então, a grande preocupação é exatamente porque a Petrobras ela tinha sido blindada dessas questões políticas, mas me parece que ficou evidente ontem, com a demissão do presidente Prates, que essa ingerência ela não está afastada, Kleber. Olha, e entre tantas dúvidas, essa mudança na presidência pode influenciar também na política de preços da Petrobras, desde o acionista até o consumidor ali na bomba. Quem, de alguma forma, pode ser afetado, César? Olha, a gente vê que nessa gestão do Praxis, o ano passado, houve uma mudança na precificação de combustível. A Petrobras adotou uma nova metodologia. O que nós temos hoje é uma defasagem de preço em relação ao exterior de 20%. E me parece que o presidente até então da Petrobras vinha mantendo uma certa prudência com relação aos aumentos de combustível. Agora, essa profissional que está entrando agora, já é ex-funcionária da Petrobras, teve passagem pela Agência Nacional de Petróleo, conhece bem o mercado, mas me parece que não é tão afeta às questões de mercado. Então, a preocupação maior é que o prejuízo da Petrobras aumente, como vimos agora no resultado do primeiro trimestre. Houve uma queda do lucro da Petrobras de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a grande preocupação é o prejuízo para os investidores, obviamente, porque hoje a ação da Petrobras caiu 6% no fechamento do pregão, mas também para o consumidor, porque você tem 2 riscos, né? Além do combustível subir, você tem a possibilidade de faltar combustível também. E nós sabemos que o Brasil importa 30% da gasolina e do diesel que é consumido aqui. Então, os números da Petrobras não vieram bons, né? Mas com certeza não foi esse o maior motivo da demissão do presidente da Petrobras, Kleber. Tá certo, então, e um alerta muito importante feito aí pelo César Bergo. César, mais uma vez, muito obrigado por essa brilhante participação. Um grande abraço e estou à disposição. Grande abraço. E veja a seguir, primeiro-ministro eslovaco está em estado crítico após ser baleado. E ainda, nova pesquisa mostra quais as maiores torcidas do Brasil. E olha só, a lista tem mudanças. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E agora nós vamos falar de uma notícia que chocou o mundo hoje. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está internado em estado crítico, segundo o último boletim médico. E ele foi vítima de um atentado a tiros. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida.
Veja agora as fortes imagens. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi transferido de helicóptero após ser baleado nesta quarta-feira. Fontes oficiais detalharam que o premier foi alvo de vários disparos após uma reunião de gabinete na localidade de Handlová, em um ataque condenado pela comunidade internacional. A polícia prendeu o suspeito de ter feito os disparos. O governo classificou o caso como tentativa de assassinato. O político foi levado para Banska Bystrica após um primeiro atendimento em um hospital local. O estado de saúde é considerado crítico. A presidente da Eslováquia, Zuzana Čaputová, disse estar totalmente chocada com o ataque brutal e imprudente contra o premier. Várias autoridades europeias também se manifestaram desejando uma boa recuperação e condenando o ataque. Além de seu atual mandato como primeiro-ministro, Fico também chefiou o governo entre 2006 e 2010 e 2012 e 2018. Desde que foi eleito em outubro do ano passado, Fico fez uma série de comentários que estremeceram os laços entre a Eslováquia e a vizinha Ucrânia. O premier questionou a soberania do país e apelou por um compromisso com a Rússia. Depois que ele foi eleito, a Eslováquia deixou de enviar armas para a Ucrânia, uma de suas promessas de campanha. Fico também gerou protestos em massa contra mudanças controversas, que incluíam uma lei de imprensa que, segundo os críticos, vai minar a imparcialidade da televisão e da rádio públicas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E hoje quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30, Fernando. E olha só, vamos falar de futebol? Inclusive, tem um assunto que causa muito debate entre os torcedores, não é, Fernando? Que é o tamanho de cada torcida. E hoje, inclusive, saiu um ranking atualizado. Conta pra gente essa história, Fernando. Boa noite, Kleber. É verdade, quando o assunto é o tamanho de torcida, sempre tem polêmica. E hoje um levantamento foi divulgado e, aliás, teve novidade. Confira agora qual torcida cresceu e qual diminuiu no Brasil. Mais de 60% dos brasileiros se declaram amantes do futebol. E uma pesquisa mostrou que a maioria torce para um dos 4 clubes das maiores torcidas do Brasil. A pesquisa, feita pelo maior raio-x do torcedor de 2024, contou com um relato de mais de 6 mil pessoas, entre os dias 27 de abril e 1º de maio. 25% dos torcedores afirmaram ter o Flamengo como time do coração. E o rubro-negro é seguido pelos paulistas, Corinthians com 17%, Palmeiras com 10% e São Paulo com 9%. Somados, esses clubes têm 61% da preferência geral, o que mostra que de a cada 2 em 3 torcedores brasileiros, 2 são flamenguistas, corintianos, palmeirenses ou são paulinos. Em comparação com a mesma pesquisa em 2023, o Flamengo obteve um aumento de 24% para 25% de torcida esse ano, e o Palmeiras subiu de 9% para 10%. E a grande surpresa foi o Vasco, que subiu de 4% para 5% e agora ocupa a 5ª colocação, superando Cruzeiro e Atlético Mineiro. Já o Corinthians teve uma queda percentual, saindo de 18% para 17%. E o São Paulo manteve os 9% nos 2 anos. Todos os dados da pesquisa foram dentro da margem de erro de 1,4 percentual para mais ou para menos. Olha, e hoje também teve novidade no futebol feminino, Fernando? Tem sim, Kleber. A FIFA anunciou a data do primeiro Mundial de Clubes Feminino. Vamos conferir. A FIFA anunciou nesta quarta-feira que o primeiro Mundial Feminino de Clubes vai ser realizado entre janeiro e fevereiro de 2026, com 16 equipes e em sede ainda não definida. A nova competição vai ser realizada a cada 4 anos, assim como o Mundial Masculino, ampliado para 32 equipes e cuja primeira edição está prevista para acontecer em julho de 2025 nos Estados Unidos. A FIFA, que vem seguindo uma estratégia de investir mais no futebol de clubes, afirmou que a decisão de criar o torneio se deu para facilitar o desenvolvimento contínuo de clubes femininos em todo o mundo e para atender às solicitações das confederações. Além disso, a entidade propôs a organização de outra competição feminina de clubes a partir de 2027, nos anos sem Mundial.
O sobrecarregado calendário internacional masculino provocou novas tensões nesta semana, quando o Sindicato Mundial de Jogadores FIFPro e a Associação Mundial de Ligas Profissionais pediram que a FIFA revise o calendário do Mundial de Clubes de 2025. E vamos à nossa contagem regressiva. Faltam 72 dias para os Jogos de Paris 2024. É hora de conferir o momento olímpico. E, Fernando, uma das maiores esperanças de medalha do Brasil começa amanhã a disputa por uma vaga nas Olimpíadas. É isso mesmo, Kleber. É a Raíssa Leal que vai tentar uma vaga no skate. A fadinha, como é conhecida, começa amanhã a disputar as classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris. O campeonato será o primeiro de uma de duas disputas. E vai até domingo e acontece em Xangai, na China. Além de Raíssa, outra brasileira é a Pamela Rosa, que estará na disputa. O time brasileiro, aliás, vai ter um total de 24 atletas nas modalidades Street e Park. É isso aí, Fernando. Muito obrigado. Parabéns aí pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Kleber, e até sexta-feira volto com você no estúdio. Grande abraço. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.